Quem construiu o caminho Peabiru? Foi a divindade, indígena, Sumé, mas aí notoriamente a divindade de vários povos do Nordeste, né, e Norte do Brasil, ligados aos tupis. E a descrição do Sumé é muito interessante, né? O Sumé é construtor do caminho Abiru. Bom, o que tem de engraçado nisso, né? A palavra Abiru, ela é acadiana. Ela existiu exatamente desta forma, Abiru, ok? E Sumé, o que é Sumé na língua acadiana? Sumé, ou Chumé, era um nome que os acadianos denominavam ao povo Ugsagigá. Ou seja, Sumé era o nome que os acadianos davam para os sumérios. Ugsagigá era o nome certo dos sumérios. Eles se autodenominavam o povo da cabeça negra, ou das cabeças negras, que é o Sag-Gigá. Na verdade, se fala assim, Sang-Gigá. O Sang-Gigá era o nome deles. Só que os acadianos começaram a chamá-los de Sumé. Começaram a chamá-los de Sumé. Então, além da palavra Abiru, tem a palavra Sumé, que é acadiana, que é o construtor do caminho. Só a título aqui de curiosidade, a Suméria chamava-se Ki-Engir, ou Ki, a terra dos senhores, eu em civilizados. Gir, Ki-Engir. Ki-Engir. Ugsag-Gigá, de Ki-Engir pelos acadianos. Já estou vendo o pessoal aqui, os sabidões, desesperados aí no chat, sem ouvir o que eu tenho para dizer, que Pai Sumé é o apóstolo Tomé. Vocês estão redondamente equivocados. Tá? Pode ter alguma parte da lenda, como diz o Ludwig Fenhagen, com isso, mas eu já vou explicar lá para frente. Então a palavra Abiru, acadiano. A palavra Sumé é também acadiana. Outra coisa que reforça é a descrição do Sumé. A descrição Sumé dos guaranis é homem barbado, trajando vestes flutuantes e de semblante imponente, estatura maior que a dos outros homens, andava à tona nas águas ou sobre as nuvens. Essa é a descrição indígena do Sumé. A descrição indígena do Sumé é a descrição de uma deidade mesopotâmica. E não só isso. Eu vou mostrar para frente outras questões, tá? Mas assim, o caminho Peabiru foi construído muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo, primeira coisa, né? Bem antes de Cristo. Ele já era utilizado na época de Tiahuanaco, na época de Xavier de Huantar. Então, vai para antes de São Tomé, né, de Jesus, antes, tá? Primeira questão. Segunda questão é a descrição. Terceira questão que nós vamos ver é a questão dos mitos. Os jesuítas ficaram impressionados e até por isso que eles achavam... Deixa eu mostrar o próximo slide. Em contato com os tupinambás, os jesuítas ficaram impressionados com o quanto os mitos e a visão religiosa dos tupinambás, em algumas questões, se parecia com os mitos do Oriente Próximo.
A questão do dilúvio, por exemplo, né? Só que ali o personagem principal é o Tamandaré. Os Tupinambás que seriam a raça pura dos tupis, né? Os primeiros tupis. Os tupis que, segundo a história que eles mesmos contaram para os jesuítas, vieram de um continente que afundou, que se chamava Caraíba, né? Que ele ficava onde é o Mar das Caraíbas hoje em dia, Mar do Caribe. Então os tupis teriam se originado naquela área e depois migrado para o norte, aqui da América do Sul, Venezuela, Guiana, Amazônia aí brasileira, né? De diversos estados, Ceará, Maranhão, nessa região, eles chegaram quando esse continente afundou. E como a palavra Sumé tinha a questão dos mitos e visão religiosa, a palavra Sumé se parecia um pouco com Tomé, eles acreditaram que o construtor do caminho se tratava de São Tomé por algum milagre, o construtor do caminho Peabiru. Só que vamos pensar o seguinte, primeira questão. Naquela época, os jesuítas nunca tinham ouvido falar da palavra Sumé, ou Chumé. Na verdade, essa palavra veio à tona de novo no século XIX. Primeira questão. Então, essa é o primeiro ponto que nós temos que lembrar, tá? Essa questão de que os jesuítas não fizeram por mal. Eles não sabiam de onde poderia ter se originado. Eles também não sabiam, os jesuítas, que o mito do dilúvio tinha se originado na Suméria e não na Bíblia. Assim como diversos outros pensamentos religiosos. Então vamos lá. O Ludwig Schoenhagen trata essa questão de uma forma que eu concordo bastante. Ele diz que uma questão não anula a outra. São Tomé pode ter estado na América? Sim. Mas para o Ludwig Schoenhagen, o autor, né, do Antiga História do Brasil, Antiga História do Brasil de 1100 a.C. a 1500 depois de Cristo, ou Fenícios no Brasil, ele não tinha dado um título muito certo para o livro dele, que é uma obra-prima, né? Ele trata essa questão, acho que lá no capítulo 6, de uma forma que eu concordo bastante. Uma questão não anula a outra, mas é muito óbvio que Sumé só pode se tratar de Sumé, que é sumério, né? Que é o nome que os acadianos davam para o Sumé. Outra questão, é mais fácil acreditar que um povo inteiro tenha auxiliado ou ajudado a construir o caminho ali, uma liga Abiru-Sumé, construído o caminho, do que uma pessoa por milagre. Do que São Tomé ter construído o caminho Peabiru. Isso daí não faz o menor sentido, pelo menos para mim. Não sei se para vocês faz sentido. Então, essa questão do Tomé ganhou força por causa dos jesuítas. Mas os jesuítas mesmo não sabiam dessa questão, porque os sumérios foram redescobertos através da sua língua no século XIX. Então, isso é muito importante, ok? Como a palavra... Aqui tem uma pergunta aqui. André, mas o prefixo P significa o quê? Várias coisas. Tem que saber exatamente... você pode encontrar várias palavras no dicionário sumério-acadiano, que podem ter esse P. O P tem que saber exatamente a sonoridade. Então, pode significar várias coisas. Eu tenho uma lista sobre isso, mas eu não trouxe porque ia se aprofundar demais. Eu sabia que ia bater nessa questão do São Tomé, porque eu venho há anos tendo que
toda vez que eu vou falar desse assunto, vem alguém dizer que eu estou errado. Mas tudo bem, se quiser continuar, pode continuar. Mas eu vou dizer para vocês, é um equívoco. São Tomé não construiu sozinho o caminho dos Abirus. Agora, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, dá uma passada na loja da revista Enigmas, adquire agora assinatura ou combo e apoie esse trabalho, tá bom? lojaenigmas.com.br. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.